Está entrando. Aliança, quando for assim, o senhor não precisa. Agora que o senhor entrou ao vivo. Isso. Não estava ao vivo ainda. O senhor entrou agora. Maravilha. Deixa eu aproveitar. Que essa conversa antes ela tem que ser em off, né? É bastidores, né? É Aliança Cristã a página, né? Aliança Cristã. Aliança Cristã. Deixa eu acessá-la aqui para eu poder fazer aqui o... Quero avisar os senhores, já estamos no ar. É Aliança Cristã Mundial. E fazer um aviso aqui, aproveitando a presença dos dois ilustres, pastor Gesiel Freitas, pastor, pregador, professor, repórter. Eu não sei ler todo o currículo dele, porque é grande, né? E amigo. Rapaz. Não. Amigo é o principal aí, o amigo. E ao lado nós temos eu começo com amigo, porque eu gosto tanto dele, que eu já quero chamar de amigo. Depois vamos, pastor, vice-presidente, presidente como é que fala, da CGADB? Me ajuda aí, pastor. Ele é presidente da Comissão Política da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Olha que voz bonita, rapaz. Voz de Olha rádio. Aí. Exatamente. Agora... E gosta de frango frito. E frango assado? E dos pastéis da Emanice, né? Eita, não podia faltar. Ele gosta muito de Virgínia, porque Virgínia tem metade do coração dele e da esposa dele aqui. Que maravilha! A filha dele mora aqui a 15 minutos da minha casa. 15 minutos? Eu queria avisar o senhor que nós já recebemos hoje a ilustre presença no nosso grupo da Aliança, pastor Virgínio de Aracaju. Que maravilha! Que bênção! Depois você, pastor Eleazar, puder lá dar as boas-vindas a ele, viu? Sim, claro, com certeza. Ao vivo. E muito bem, meus irmãos, olha, estamos ao vivo nesta data marcada, um pouquinho, né, me reencontrando, porque foi um dia especial, um dia que Deus abençoou de uma forma ímpar, nos coroando a família Martins, com a minha filha Fernanda, e o pastor Eleazar também tem a filha Fernanda, e agora ela hoje recebeu o título de a nova Realtor de Virgínia, né? Eu mandei até um videozinho que ela tá alegre, ela pula, cai o óculos, ela faz a festa, né? Então, glória a Deus por isso, foi um dia assim. E pensa num dia lindo. Eu estava sentado com a esposa aguardando ela vir, porque eu fui levar e buscá-la, né? Esperamos lá, e tinha um ventinho que parecia ar-condicionado, vocês acreditam? Acredito. Tremendo. Tá? Deu dia especial, fomos bem na viagem, voltamos melhor ainda. Então, só que algumas coisas eu me perdi, não é por causa disso, mas Deus é bom, já tenho essas duas ilustres pessoas. E nós vamos entrar no tema, tá? Direita e esquerda. Tá? Perfeito. Eu quero, se o pastor Eleazar me permitir, tá? Porque o pastor Eleazar tem conhecimentos... Tá? Eu não sirvo nem para diácono dele. Porque Deus é bom. Porém, eu quero que você, pastor Gisel, comece... O Eliezer saiu lá sem querer. Acho que ele foi clicar lá e saiu, né? Mas ele entra sozinho ou precisa de link? Não, é só ele clicar no link que o senhor mandou que ele entra de novo lá. Ele vai entrar. Então, era você mesmo que eu queria começar, tá? Tratando desse tema e observando, que eu fiz uma observação, né? A omissão é pecado? Então, nós vamos tratar de esquerda, de direita, tá? Dentro dessa observação, ok? Omissão é pecado, porque às vezes a pessoa quer dizer que não é direita nem esquerda, não querendo participar, né? Ela querendo ser neutra, e não dá mais para ser neutra. Não dá. De forma alguma. Aliás, não deveríamos ter sido desde o início de tudo, né? Então, com a palavra, pastor Gesiel. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, a paz do Senhor a todos os nossos espectadores, aqueles internautas que já estão nos acompanhando, pela Aliança Cristã Mundial. Minha gratidão ao pastor Cláudio pelo convite para participar da Aliança Cristã Mundial e especialmente hoje para fazer parte desta importante live juntamente com o pastor Eleazar Secom, também é um profundo conhecedor político.
A gente sabe da luta do senhor, pastor Cláudio, com essa temática, especialmente nas nossas igrejas evangélicas, e como nós temos que analisar isso de 2 pontos de vista, não é? Pastor Eliazar está de volta aí. De 2 pontos de vista. O primeiro ponto de vista é o ponto de vista do cidadão, o cidadão apenas da terra aqui. Aquele que não professa fé religiosa, ou que não é evangélico, que não pratica a sua vida devocional. Todo cidadão tem obrigações para com a sua pátria, para com o seu estado, a sua cidade. Todo cidadão tem que entender que ele tem direitos e tem deveres. E os nossos direitos, num estado democrático, que é o estado que nós vivemos, eles estão diretamente ligados, acoplados aos deveres. Porque é impossível que nós desfrutemos os direitos se antes não cumprirmos os deveres. Por quê? Porque, por exemplo, nós temos aqui o direito, mas também o dever do voto. Porque é com o voto que você escolhe aquele que vai te representar junto ao parlamento, junto aos poderes, executivo municipal, executivo estadual, executivo federal. Nós escolhemos os nossos representantes. Então, por si só, o dever de cidadão comum, independente dele ser evangélico ou não, é um dever claro e profundo. Você não pode abrir mão desse direito. Quando nós partimos para o campo, porque nós estamos aqui no Aliança Cristã Mundial, quando nós partimos para o campo do cristianismo, mormente os evangélicos, porque me parece que existem algumas subdivisões até dentro do próprio cristianismo. Quando nós tratamos do cristianismo católico romano, por exemplo, a gente sabe que o catolicismo romano ele já tem militância política desde o início. O catolicismo romano ele se envolve com a política, as pastorais, as paróquias, enfim, os seminários. O catolicismo romano é envolvido com a política e, portanto, tem uma mente mais aberta culturalmente para o assunto política, para o tema política. Os evangélicos... Sim, por favor. Perdão, só um parênteses. Você está dizendo da Igreja Católica. É o departamento chamado Cura. A Cúria. A Cúria, exatamente. A chamada Cúria Romana. Aí nós temos, saindo desse princípio do catolicismo romano, quando nós partimos para o meio evangélico, para o setor evangélico, aí nós temos subdivisões que parece que são até um pouco mais acirradas. Porque nós temos os evangélicos mais tradicionais, e quando eu falo tradicionais aqui, eu não estou nem falando de teologia, eu estou falando de tradição religiosa mesmo. Quando a gente fala, por exemplo, de evangélico tradicional, a gente fala da Igreja Evangélica Pentecostal Brasileira, que está aqui desde o começo do século passado, e fala das igrejas também, que são consideradas as tradicionais teológicas. A Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista. Estas igrejas, elas sempre foram mais resistentes em relação à participação política em geral. Todavia, as igrejas tradicionais, elas se abriram mais rapidamente para a discussão política e para o envolvimento social. O pastor Eliazar, que é nosso participante aqui, está com a gente, ele vai poder falar disso com mais propriedade, porque é a área especialmente dele. Eu estou fazendo uma análise aqui como pastor e como jornalista. Depois, a Igreja Evangélica Pentecostal, ela sempre nutriu uma resistência maior, porque me parece que houve uma confusão no meio pentecostal. Nós pregamos o reino dos céus, vivemos o reino dos céus e, portanto, já não somos mais aqui da terra, o que não é verdade. Nós estamos aqui, nós vivemos aqui. Quisera eu viver o reino do céu todinho, eu não pegaria o ônibus da Cometa para ir para a reunião do Belém em São Paulo, eu não pegaria um carro para ir com os meus amigos. Eu só faria assim e estaria lá no Belém, se é que fosse necessário, que não seria mais necessário também. Então a gente tem que entender que o reino terreno, a realidade da cidadania terrena, ela não fugiu à responsabilidade do cidadão cristão, comum, evangélico. E aí, dentro desse evangelho, a gente tem alguns segmentos importantes, os tradicionais, os pentecostais clássicos, enfim. Nós tivemos uma resistência, mas nós tivemos também, dentro do movimento evangélico,
e nós não podemos esquecer disso, e mais uma vez eu acredito que os senhores, o senhor pastor Cláudio, o senhor pastor Eliazar vão concordar comigo, nós tivemos agora, por último, o movimento neopentecostal, chamado neopentecostalismo. Yes. E o neopentecostalismo viu com muita inteligência a questão da participação social e política. Tanto que a gente tem igrejas aqui no Brasil que foram as primeiras evangélicas a, de fato, trabalharem com organização interna para a eleição de representantes. E eu posso citar porque eu não estou cometendo nenhum crime. Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus. Estas igrejas, elas trabalharam a Igreja Manancial da Fé e tantas outras que a gente tem em São Paulo, elas conseguiram trabalhar essa questão política na mente dos seus fiéis, dos seus seguidores. E aí, eu vou, para responder e terminar aqui, e voltar para o senhor, finalizar a minha primeira fala da seguinte forma. Eu penso realmente que é natural que seja difícil para a gente falar, de fato, de política no nosso meio, primeiro por causa dessa resistência que nós temos. Agora, se é difícil falar de política, que dirá os senhores, nós exigimos que os nossos crentes, os nossos evangélicos, os nossos fiéis, entendam o que é esquerda e o que é direita. Porque, para você entender o que é esquerda e o que é direita, você tem que, no mínimo, ter interesse político e estudar sobre o tema. Então, por que nós temos no nosso meio ainda muita gente que se coloca nessa posição infeliz que o senhor colocou aí? Não, eu não vou participar de nada, eu vou ficar aqui na minha, porque política não presta, ninguém presta na política, eu não vou votar, eu sou neutro, eu vou anular o meu voto. Exatamente porque, primeiro, não se sabe o poder que há no voto, o dever que há moral e cívico de votar, e segundo, não se sabe o que é direita e o que é esquerda. As pessoas, agora que estão aprendendo a votar por ideologia, as pessoas até agora estavam acostumadas a votar por pessoa, na cara do candidato, na camiseta que ganhou, na dentadura, na cadeira de rodas. Agora é que as pessoas estão começando a entender o que é ideologia política. Então, a omissão é pecado. Porque a omissão, ela é um pecado por quê? Primeiro porque você foge à sua cidadania terrena. Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Segundo que, como dever cívico, essa questão de amar a sua pátria, ela é uma questão bíblica. O próprio judeu ama a sua pátria e luta pela sua pátria. Nós temos que aprender a lutar pela nossa pátria, pelos nossos deveres. Então, eu acredito que nesse aspecto a omissão é pecado, porque quando eu me furto ao meu voto, quando eu não participo, quando eu não integro a decisão social e política, eu estou sendo omisso no ato de praticar o bem. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Maravilha. Que bom. Que introdução, hein? Começamos bombando. Eu vi que o pastor Eliazar viu, né, que eu pus aí uma pergunta do ouvinte. Se o senhor quiser, eu ponho de novo para o senhor ler. Mas, por favor, põe aí para a gente ver. Vou pôr de novo. Do pastor Jaime Bueno. Está participando, ele fez a pergunta, o pastor Eliazar vai responder. Grande amigo, o pastor Jaime Bueno, viu? Ele é da região de Santa Fé do Sul, se não me falha a memória. Ele está na cidade, eu acho que é de Santana da Ponte Pensa. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, é uma alegria, pastor Cláudio, pastor Gesiel, estar com vocês. E, obviamente, não apenas nós três, mas neste momento falando aí para muita gente, não é? Inclusive, o irmão Jaime Bueno, que faz aí a pergunta, pastor, qual seria a postura que os cristãos pentecostais deveriam adotar para melhorar, eu acho, a situação política, até mesmo no âmbito de sermos mais participativos e termos voz ativa e ter peso nas escolhas para a população brasileira, sem deixar que saiamos do padrão doutrinário? Muito bem. Eu ouvi atentamente a colocação que o pastor Gesiel fizera, muito bem feita, em relação à direita e esquerda,
E quando a gente fala em direita e esquerda, né, até, pastor Gesiel, a gente viu várias publicações ao longo desses últimos tempos, né, mostrando que nós, os cristãos, somos de direita, inclusive com versículos, né, vai à direita, aquela coisa toda, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, onde o pastor Cláudio está, lá existem duas correntes, né, que poderíamos chamá-las também de direita e esquerda, que é formada pelos democratas e pelos republicanos, né? Aqui o nosso espectro ele é muito maior. A gente tem o centro, que de maneira pejorativa chamam até agora de centrão, e tem razão para isso, né? Porque infelizmente muitos que estão dentro desse espectro, do centro para a direita, acabaram ao longo desses últimos tempos negociando, né, o seu posicionamento político em troca de alguma coisa, seja ela uma emenda parlamentar ou a indicação para um cargo político, e isso realmente trouxe grandes prejuízos. Mas a gente tem dentro do espectro político da esquerda até a direita, né? E o nosso irmão, que bom que o Cláudio voltou, nosso irmão Jaime pergunta qual é a postura do cristão pentecostal. Eu digo sempre que nós, os cristãos, e em especial aqui no Brasil, né, fizemos agora esses dias 109 anos, né, de Assembleia de Deus aqui no Brasil, pelo fato de termos sido evangelizados por imigrantes, eleição, voto, direita, esquerda, era um tema que passava largo, né? Eles não discutiam sobre isso. Na verdade, eles falavam apenas sobre Bíblia, né? E até hoje nós precisamos ainda manter isso, que Jesus Cristo cura, salva, batiza e leva para o céu. Era o que eles pregavam. E, obviamente, eleição, pelo fato de não votarem e nem serem votados, era um tema que não lhes cabia, portanto não falavam. A gente tem também a noção de que o que é cultura? Cultura é quando eu repito por muito tempo uma determinada ação. Então, culturalmente, a gente acaba assumindo uma posição pelo fato de repetir reiteradas vezes. No caso dos nossos missionários, pelo fato de não falarem sobre política, acabou acontecendo o quê? É que os nossos irmãos culturalmente assumiram uma posição de que política e evangelho não se misturam, que política e igreja são coisas totalmente antagônicas, não consegue se trazer para o mesmo campo. Haja visto que ao longo do tempo a gente acabou criando, inclusive, pastor Cláudio, e eu conheço o Cláudio, desde 1980, mais ou menos, ele morava em Jundiaí e vinha aqui em Vinhedo para discutirmos política, não é? Eu nasci uns 5 anos depois só, eu não era nascido ainda. Você é um privilegiado, né? Eu e o Cláudio estamos aí, ó. Eu estou de quarentena por conta disso, já fiz 60, né? Mas a gente já discutia política naquela época. Verdade. E o que acontece? Pelo fato de não falar de política, a gente culturalmente acabou criando, inclusive, algumas frases. Crente que é crente não se envolve com política, política muito suja para estar alguém da igreja envolvida com ela, política é só corrupção, portanto não nos cabe ali. Principalmente nós, os pentecostais, como o pastor Gesiel disse agora há pouco, né? Os tradicionais, eles se abriram, tanto é que antes da Constituinte de 88, a gente tinha pouquíssimos representantes no Congresso Nacional. Lembra? Tivemos Joia Júnior, né? Joia Júnior. Perfeito. Grande representante, aliás, poeta. Grande poeta. Aqui no estado de São Paulo tínhamos Fausto Rocha. Fausto, né? Rocha. Mas eram, assim, tradicionais, que já tinham aberto a mente, mas nós relutamos muito, né? Até que veio a Constituinte de 1988, e aí então nós, os cristãos pentecostais,
começamos a abrir os olhos para essa questão também. E aí, inclusive, foi exatamente no final da década de 80 que saiu uma nova frase para substituir aquelas lá de crente e política não se mistura e tal. Aí nasce a frase, irmão, vota aí, irmão. Né? Lembra disso? Irmão, vota irmão, aí. Irmão, vota, irmão. É isso aí. E aí a gente acabou elegendo já em 1988 alguns deputados, não tínhamos ainda senadores, e de lá para cá a consciência política realmente foi aumentando, né? Eu digo sempre, pastor Cláudio, pastor Gesiel e a todos que estão acompanhando essa live, né? O ausente, ele nunca tem razão. Eu vou repetir. O ausente nunca tem razão. O que acontece? Perfeita. Quem já morou em condomínio sabe disso. A gente olha e diz assim, o síndico convocou para uma reunião, mas lá só dá briga, e vão pouquíssimas pessoas, sabe uma coisa? Eu também não vou. Só que aí, os que forem vão decidir por aqueles que não foram. E aí, depois que tomou a decisão, e ela foi ratificada, foi lá homologada pelos que compareceram, não adianta chorar o leite derramado. Aí é tarde. Por isso que eu digo, o ausente nunca tem razão. Vai reclamar agora porque chegou o boleto. O mês passado eu paguei R$500 de condomínio, nesse mês acaba de chegar aqui o boleto e chegou agora R$1.000. Paga. Mas como que eu vou pagar? Subiu 100%, a inflação está perto de zero. Você foi lá para discutir e para votar que não poderia subir de 500 para 1.000? Não, eu não fui. Então, meu amigo, só tem uma opção, paga, ou então, agora eles podem, inclusive, levar para o SPC, né? Quem não paga, até mesmo o condomínio. Né? Na política, aconteceu com os pentecostais, com nós, os evangélicos, né? Os pentecostais, isso. Pelo fato de nos ausentarmos deste campo, por sairmos, ou seja, por não darmos importância a isso, o diabo, ele tem os seus secretários, ele tem seus agentes, e ao longo deste período todo, a política é muito dinâmica. E o que aconteceu? As pessoas foram trazendo para o arcabouço jurídico, para aquilo que trata das normas de condutas nossa no dia a dia, ela acontece por meio das leis. E foram trazendo para o ordenamento jurídico leis que contrariam nossos princípios e valores. Leis que favorecem exatamente o homem a pecar. Mais do que isso. O que é iniquidade? Iniquidade é quando eu peco de maneira deliberada, mesmo sabendo que está errado. E aí muitos dizem, mas eu estou fazendo isso porque a lei obriga. Hoje, nós temos, olha o que eu vou dizer, hoje nós temos mais de 1.300 projetos que estão tramitando no Congresso Nacional, que ferem princípios e valores cristãos. Podemos aqui enumerar alguns. Repita quantos, pastor, por gentileza? Mais ou menos 1.300. É muito projeto. É muito. Muito. Claro que muitos tratam da mesma coisa, mas basicamente para quê? Destruição da família, implementação do aborto, legalização das drogas, enfim, nós temos até a prática de pedofilia. Claro que de maneira velada, mas trazendo para o arcabouço jurídico a prática da pedofilia. E quando a gente olha para a Bíblia é clara. A iniquidade, ela provoca a ira de Deus. E aí, as consequências, todos nós sofremos. Né? Portanto, eu louvo a Deus pela vida do pastor José Wellington Bezerra da Costa, que por 20 anos presidiu a nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e no ano de 2001, depois de um período de maturação, que começou um pouquinho antes do ano 2000, na virada aí do milênio, o pastor José Wellington traz para uma convenção o projeto Cidadania AD Brasil, de Assembleia. Perfeito. Onde ele abre essa possibilidade para que nós, os evangélicos, passássemos a discutir também
a questão da participação nossa no meio político, né? E isso tem feito toda a diferença. Essa participação nossa, ela, a cada dia que passa, vai aumentando. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos, em nível nacional, nós temos 21 deputados federais e 5 senadores da Assembleia de Deus. Desculpa, são 24 deputados federais e 5 senadores, né? Quando a gente vai olhar ligados à CGADB, nós temos 3 senadores e 17 deputados federais. Então, eles estão fazendo toda a diferença neste momento em que, principalmente, por conta desta ideologia globalista, querem a todo custo implementar políticas que vão na contramão daquilo que Deus espera de cada um de nós, né? Mas graças a Deus que nasce também, depois desse gesto tão lindo do pastor José Wellington, a consciência, né, do cristão na política, e recentemente, pastor Gesiel, nasce nos Estados Unidos o nosso amigo, pastor Cláudio, com o desejo de criar a Aliança Cristã Nacional, né? É uma aliança interdenominacional, internacional, para que juntos a gente possa discutir esses problemas caros e que podem fazer toda a diferença, né? Eu acredito que... É uma ideia fantástica, desculpe lhe interromper, e corajosa, né? Corajosa, com certeza. Mas, olha, Deus tem abençoado, né, Cláudio? Tanto aí nos Estados Unidos como aqui, a gente percebe. E quando a gente olha a reação daqueles que, por muitos anos, ficaram no poder e quase que conseguiram destruir toda a ordem social, hoje, quando a gente percebe o quanto estão incomodados, é sinal de que estamos fazendo a coisa certa, né? Estamos incomodando. Eu vejo acontecer isso aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, né? Tanto o Donald Trump sofre aí, como o presidente Bolsonaro sofre aqui, exatamente por ter estes princípios, né, que norteiam a vida social, principalmente valorizando Deus, a família e a pátria. Pastor Eleazar, eu estou esperando aqui uma parte do senhor, porque realmente está vindo a calhar quando o senhor disse que Deus nos tocou aqui para fazer esse trabalho, né? E esse trabalho só está indo para frente por causa dos senhores, tá? E glória a Deus que pessoas de bem estão interessando pela política, glória a Deus. Como nós temos o nosso irmão Efraim na Bahia, como nós temos o nosso irmão no estado de São Paulo chamado Gesiel Freitas, né? E por aí vai. É pessoas de bem que estão se interessando pelo assunto, tá? Porque a omissão faz o inimigo ganhar, né, a convenção, faz o inimigo ganhar avanço, tá? Quer ver, por exemplo, pastor Eleazar e pastor Gesiel, não é? Esse dito que já foi dito aqui, não é? Política é coisa do diabo, né? O rádio era coisa do diabo. A televisão era coisa do diabo, né? Agora a política, mais uma vez, 2020, vai acreditar nessa? O diabo não pode continuar com essa ideia passando para nós que é dele. Porque se achar que é dele, ele ganhou terreno. Porque tudo que a esquerda precisa do evangelho, né, é pôr essa mordaça na boca, que calamos. É como quem diz, vai orar, irmãos, deixa que nós fazemos a bagunça aqui. Tá? E a hora que precisa do voto, o valor do voto, um dia eu quero fazer um programa com vocês aqui, e pastor Eleazar e pastor Gesiel, o tema, o valor do voto. Tá? Não é um prato, não é uma cesta básica. Eles precisam ter consciência do que é um voto. O senhor concorda comigo? Os senhores concordam? Claro. Eu concordo, e deixa eu dizer uma coisa, o pastor Eleazar sabe muito bem disso que eu vou dizer. Ele tramita muito bem nesse meio, e ele sabe o que eu vou dizer, que é uma verdade, o senhor sabe também. Tanto é verdade essa ideia do preço do voto, que o voto no Brasil é calculado por cabeça. Uma campanha política, ela é calculada por cabeça. Quantos votos eu preciso?
Eu preciso de 500 mil votos. Bom, quanto me custa cada voto? Cada voto custa R$12. Então, eu preciso fazer a conta, multiplicar e levantar esses fundos para fazer essa campanha, porque cada cabeça vale R$12. Tá correta a minha posição, pastor Eleazar? Tão correta que o que fizeram nesses últimos anos? Vou falar do Brasil agora, pastor Cláudio, porque temos uma audiência muito grande aqui no Brasil, né? O que aconteceu no Brasil nesses últimos anos? Criaram um projeto não de governo, mas um projeto de poder. E dentro desse projeto de poder, assaltaram os cofres públicos exatamente para criar capital financeiro para bancar as eleições. Um dos ministros do Supremo Tribunal Federal deu uma declaração, não faz muito tempo, que o partido que esteve aí, o que mais representa a esquerda e que esteve aqui no Brasil, eles tinham dinheiro para bancar campanha eleitoral até o ano de 2036, uma coisa assim. Né? Por quê? Porque calculavam exatamente o custo do voto por cabeça e fizeram caixa para bancar esta eleição. Ou seja, e não investiram apenas no Brasil, criaram aqui uma aliança, né, de esquerda com os países da América Latina, principalmente, e também alguns países da África, né, para exatamente trabalharem na mesma direção. Acontece, pastor Cláudio, que a igreja se acordou, as pessoas criaram coragem, e aí eu comecei a pensar, eu estou lendo esse livro aqui, ó. Vai para cá, isso, vai para cá. Dá um print aí, Jezé. Isso, panorama do pensamento cristão. Dá um print aí. Perfeito. Dá um print. Põe lá de novo, Jezé, dá um print para nós. Deixa eu tentar dar um print aqui. Isso, depois eu Deixa eu quero. ver se entra aqui. Eu quero isso aí depois. Ótimo, tá aí. Deu print. Ok. Maravilha. Só antes o panorama do pensamento cristão, aí a gente tem um dos capítulos aqui, eu achei muito interessante, estou lendo muito, até porque estou escrevendo, né? O capítulo 12 desse livro, ele fala política para cristãos e outros pecadores. Na página 432, ele diz assim, olha, Steven Mosman ilustra esta dimensão pública da espiritualidade com uma história recontada do bom samaritano. Na sua versão, o viajante foi espancado e roubado. Mas um bando de ladrões subornou o centurião local para olhar para o outro lado. E aí, Mosman, ele argumenta que ajudar a vítima é claramente um dever cristão, mas também argumenta que ajudar a vítima pessoalmente seria apenas tratar dos sintomas. Então, nós, muitas vezes, como cristão, e principalmente nós, os pentecostais, nos preocupamos apenas em tratar o sintoma e não a causa. Não a causa. Quando a gente vem para o campo político, cria a consciência de que é obrigação nossa, não apenas curar a ferida daquele que foi espancado enquanto descia de Jerusalém para Jericó, mas devemos, mais do que tratar dele, que é um sintoma, tratar da causa e ver lá, por que o ladrão espancou? Onde estava o centurião? Por que o centurião olhou para o outro lado e não foi lá para defender? Né? Então, a gente vai estar tratando da política, nós vamos estar tratando do macro. Né? E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Né? Nós precisamos aprender de uma vez por todas que nós temos, sim, que ser diferente e fazermos a diferença também no mundo político. Nós somos chamados para ser luz, e a luz tem que brilhar onde? É nas trevas. Foi o pastor Cláudio que disse esses dias, aonde acende a luz, a treva vai embora. Deixar de ser povo, aquela música popular que tinha no Brasil, ei, 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 povo de gado, povo marcado, povo feliz. Zé Ramalho. Zé Ramalho. Tá, essa música foi daquela novela Rei do Gado. Eu não sou noveleiro, não, mas eu sei que ela foi da novela Rei do Gado. Mas a frase é perfeita. Povo marcado. Perfeita. Exato. E povo mas aí, pastor,
Pastor Cláudio e pastor Eliazar, o senhor me permite fazer um adendo exatamente nessas duas falas, uma conexão entre essa fala do pastor Eliazar e essa sua. Sim, senhor. Veja bem, essa questão do povo marcado, povo feliz, ela tem muito a ver com a ideologia da esquerda. E eu vou explicar por que ela tem a ver com a ideologia da esquerda. E por que o cristão peca, inclusive nessa... ele se torna omisso ou simplista demais nessa visão do bom samaritano, que o pastor Eliazar acabou de tecer aqui com muita propriedade. A primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre esquerda e direita. E a diferença básica, depois a gente fala da direita, eu vou falar da esquerda agora. A diferença básica da esquerda para a direita é que a esquerda, a primeira pregação dela é que o Estado tem que se agigantar e o indivíduo tem que ser minimizado, diminuído. Na visão, essa visão fantasiosa, porque ela é fantasiosa, ela é ilusória, ela é utópica, da igualdade social que o socialismo e o comunismo apregoam, entre aspas, essa coisa de você aumenta o imposto para o rico para poder tornar o rico mais pobre e diminui o imposto para o pobre para tornar o pobre mais rico e assim tentar o maior nivelamento possível e todos se tornarem iguais. Qual é a ideia exata do Estado? A ideia do Estado é que o Estado tenha controle sobre tudo, é que o Estado seja responsável sobre tudo. A pergunta que o pastor Eliazar fez em cima da parábola do bom samaritano, onde estava o centurião? Por que o centurião não estava lá protegendo? Essa pergunta ela tem duas faces, ela tem duas facetas. Uma é a faceta do cidadão que diz, olha, eu pago impostos para ter o centurião aqui. Mas outra é a face do Estado que diz assim, eu quero ter o centurião para controlar você, saber onde você está. Eu preciso ter o centurião para dirigir os seus passos, para monitorar você 24 horas por dia. A ideologia de esquerda, ela é terrível, porque ela giganta o Estado, ela expropria em nome da justiça social. Essa é uma teoria que vem lá de Karl Marx, que a gente conhece muito bem. Para quem não sabe quem era Karl Marx, era um alemão, filósofo, que inclusive, os senhores sabem muito bem que Karl Marx, ele não era originariamente ateu. Ele era filho de judeus. Judeus praticantes. Cristão autêntico. Quando Karl Marx abriu mão da religião, seu pai deixou de ser judeu e passou a ser luterano, cristão. Luterano cristão. E Karl Marx, mais tarde, abre mão da filosofia cristã porque ele chega à seguinte conclusão, juntamente com os filósofos com os quais ele aprendeu. Ele chega à seguinte conclusão, o Estado tem que ter domínio, o Estado tem que ser poderoso, o Estado tem que ser soberano, o cidadão não pode ser soberano. Para que a gente estabeleça essa igualdade, o Estado tenha controle sobre tudo, a gente tem que eliminar duas coisas. A diferença social, essa deve ser a nossa ideologia e conversa, que essa coisa de igualdade social, nem a Bíblia defende isso, desde os primórdios da Bíblia, sempre existiu rico e pobre e rico, isso nunca vai mudar, vai ser assim sempre. É uma lei hierárquica da criação, não tem como ser diferente. O pobre sempre a primeira coisa na escala que a gente tem que eliminar, que é a fala de Karl Marx, é a religião. A gente tem que exterminar Deus no coração do povo, porque enquanto o povo estiver crendo em Deus e tiver uma religião, o povo vai ter esperança de chegar num lugar melhor. Esse povo vai ter esperança de melhorar, esse povo vai ter esperança de um reino superior. E se há uma coisa que o comunismo faz, é se colocar, o socialismo e o comunismo, eles se colocam basicamente como dominadores do povo. Eles são os deuses, eles devem ser adorados. E aí eu termino a minha fala dizendo o seguinte, pastor Pedro Muniz, um amigo nosso, pastor regional da Assembleia de Deus do Ministério de Santos em Jaú, fez uma pergunta que o senhor fixou agora há pouco. Ele disse assim, será que esse problema, essa corrupção que a gente vive no meio político, não é já fruto da omissão da nossa liderança passada em resistir para educar o povo culturalmente na política? É uma boa pergunta do pastor Pedro.
Porque, como o pastor Eliezer disse agora há pouco, cultura não é isso que eu estou te dizendo aqui agora. Cultura são ações repetidas. Você inculca na mente, você fala todo dia, você ensina todo dia, você pratica todo dia. Isto vai impondo cultura nas pessoas. É isso que forma cultura. Uma cultura, ela demora gerações para você implantar. Então, enquanto as pessoas não entenderem essa diferença e tiver crente dizendo assim, não, eu voto na esquerda porque a esquerda me deu Bolsa Família, porque eu tinha direito, eu estou sendo muito direto aqui, né? Não sei se era isso que os senhores esperavam, mas estou sendo muito direto, né? Eu voto na esquerda, eu não me importo se o presidente do partido tal não crê em Deus, se eles apoiam o aborto, por quê? Por que a esquerda apoia o aborto? Quem não conhece a esquerda não sabe. É porque a esquerda, ela apoia o controle de natalidade. Ela tem, a ideia da esquerda é controlar quantas pessoas você vai ter na tua família. O aborto, ele infere disso, ele descende disso, ele procede disso. Então, eu controlo o aborto. E é interessante para o socialismo e para o comunismo, ao ter controle de natalidade populacional, apoiar também a política da ideologia de gênero. Porque iguais sexualmente não se reproduzem. Então, para quem não conhece esquerda, diz, não, eu sou crente, sou de esquerda, e daí? E aí eu sou muito radical com isso. Digo, olha, quem conhece o que é esquerda, é impossível ser crente e ser de esquerda. Ou é de crente, ou é crente, ou é de esquerda. Não dá para ser os dois. Muito bem. Eu quero, pastor Eliezer, se permite, nessa deixa da fala do nosso jornalista Gesiel Freitas, lembrar que eu com o senhor, nós estamos trabalhando aquela ideia exatamente por essa necessidade, eu provoquei isso para isso, tá? De pastor Gesiel, nós estamos com a colaboração do pastor Eliezer Secom, construindo um curso que queremos dar pela Aliança, curso básico político para a liderança. O pastor Eliezer disse que já estava 80% concluído, eu creio que nessa altura já deva estar 98% ou 100%. Para começarmos a lançar aqui para a liderança. Já conversei com muitos pastores, pastor Eliezer, estão todos esperando isso, né, para nós lançarmos, tá? Porque é importante, né, na liderança, porque os liderados vai pela liderança, né? Essa é uma verdade, é uma vertente real, né? Se nós começarmos a falar, né, que alguém é bom, entende? Os liderados, né, vai na nossa caminhada. Então é importante que eles... Com certeza. Tá? Do que é importante, por exemplo, né, como que era o sistema antigo? O sistema antigo era meio ministerial, que separava as pessoas para como pré-candidato. Como é que ele escolhia? Se era dizimista, se era batizado com o Espírito Santo, se era fiel no ministério. É um procedimento ministerial. Na política, não pode ser esse critério. Por quê? Pode incluir esse critério, mas não esse, porque quando ele sentar na cadeira dele como deputado, ele é deputado do estado do país. Ele vai ter... Perfeito. Aí ele chega, vai pegar o celularzinho dele, pastor, olha aqui, eu tenho aqui uma demanda aqui, o que eu voto? Não vai poder fazer isso. Entende? Ele tem que estar preparado para isso. Ele tem que ter militância para isso, né? Aí ele começa, então, a se desenvolver o seu chamado na política. Porque se ele vê que ele está bem com o ministério e ele pode ter voto, gente, não vamos usar voto cabresto. Né? Não podemos usar isso aí. É voto consciente. A nossa luta é isso. É mudar mesmo. Senão muda aparentemente. Tá? Aí daqui a pouco, lá vai os 7 anões de novo, né? Aquele escândalo para o Brasil de novo. E quem é? Eles não falam que é os candidatos. Eles botam garrafado lá, né? Entende? A Assembleia de Deus, né? Deputados da Assembleia de Deus, né? Estão roubando, estão fazendo e acontecendo. Até você explicar para a sociedade, tivemos uma grande perca. Então, a consciência política, tá? Ela está nascendo dentro da Aliança Cristã nesse âmbito. Tá certo, pastor Eliezer? Com certeza. Inclusive, eu acabei de ver aí mais uma pergunta do Jaime. Boa. Parabéns, Jaime. Jaime faz umas perguntas muito interessantes, viu, Gesiel? E ele é bem mais próximo de você do que de mim aqui, né? Sim, mais próximo. Ele pergunta como que nós podemos, como líderes, estarmos influenciando, não é? Jaime, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente acabou assumindo
o conselho político, no primeiro momento eu tinha essa preocupação, pastor Cláudio, de estar apenas trabalhando com os nossos representantes, com a liderança política, né? Naquele momento, eu achei que seria o caminho mais curto, mas aí eu fui repreendido por Deus. Deus colocou no meu coração que eu estava começando do lado errado. Ora, não é o nosso representante que eu tenho que conscientizar. Primeiro, eu preciso conscientizar o nosso povo, para que, de maneira consciente, eles estejam preparados para enviar como representante as melhores figuras que nós temos em nosso meio, né? Foi naquele momento que nasceu, e aí o Cláudio disse agora há pouco, Gisele, o desejo de escrever um livro. E aí eu comecei... Que maravilha! A família na mira do inimigo. Na mira do inimigo. Ó, já temos aqui, tudo isso aqui já escrito. Uau. E agora eu estou chegando já ao final. Só para vocês terem uma ideia, Uau. Logo no início a gente diz assim, olha, se o ano 2000 marcou o início de um novo milênio, esse deve ser o momento ideal da igreja cristã se reposicionar em total consonância com as Sagradas Escrituras no combate às artimanhas do inimigo. De acordo com os escritores Charles Colson e Nancy Pearcey, estamos vivendo em uma cultura, no mínimo, moralmente indiferente. Uma cultura em que os valores judaico-cristãos são motivos de chacota. Uma cultura onde a violência, a banalidade, a mediocridade e o comportamento pessoal em desintegração estão destruindo a civilidade e pondo em risco a vida de nossas comunidades. Uau. E aí, eu me lembro aqui, ó, a guerra cultural não deve se ater apenas sobre uma união estável entre pessoas do mesmo sexo, aborto, direitos dos homossexuais ou declínio da educação pública. Esses são apenas os conflitos. A verdadeira guerra cultural é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. É uma luta travada entre a cosmovisão cristã e as várias cosmovisões seculares. E nesta guerra cultural, Satanás e o mundo lutam para deturpar a vontade de Deus para o homem e, consequentemente, para a família. E aí, me permita só dizer mais um trechinho aqui, olha. A batalha espiritual que estamos enfrentando é uma luta épica contra Satanás e seus anjos, contra os principados e as potestades. Ela está sendo travada diariamente onde nós vivemos, em nossos lares, nossos escritórios, nossos casamentos, nossa igreja e no íntimo do nosso coração. E aí eu cito aqui, olha, Billy Graham descreve de maneira singular a batalha espiritual que é travada dia a dia. Abro aspas. Vivemos em um perpétuo campo de batalha. A grande guerra das eras continua a ser travada. As linhas de combate pressionam cada vez mais fortemente contra o próprio povo de Deus. As guerras entre as nações são meramente brincadeiras com armas de plástico em comparação com a ferocidade da batalha no mundo espiritual invisível. E este conflito espiritual invisível é travado ao nosso redor incessante e persistentemente. Onde o Senhor age, as forças de Satanás atrapalham. Onde os anjos realizam as ordens divinas, os diabos se enfurecem. Tudo isso acontece porque os poderes das trevas pressionam seu contra-ataque para retomar o terreno que é mantido para a glória de Deus. Então, nós estamos vivendo exatamente isso. E, então, Deus colocou em meu coração exatamente o desejo de escrever isso. A família na mira do inimigo. E a gente começa, Cláudio, lá no Éden. A gente começa exatamente, aqui está, olha, o capítulo 1, né? A gente faz aqui uma introdução, e aí a gente chega aqui para o capítulo 1 desse livro que Deus está dando aí a oportunidade de escrevermos. O capítulo 1 fala sobre as estratégias do inimigo. Olha. Que começa onde? Lá no Éden.
Ele usa uma estratégia lá no Éden. Aí o capítulo, da parte 2 do livro, que são vários capítulos, aí a gente mostra o quê? O plano de ação do inimigo ao longo da história, que a gente acaba chegando naquilo que o pastor Gesiel disse agora há pouco, né? Nós tivemos, principalmente com o período do iluminismo, muitos filósofos, até teólogos, trabalhando ali, emprestando a sua mente ao diabo para que viessem desconstruir o sistema judaico-cristão e, consequentemente, família, consequentemente, a ordem social como um todo, né? E o pastor Gesiel disse muito bem, Karl Marx, né, que foi também contemporâneo ali de Engels, né, e que aprendeu também com outros filósofos da sua época ali do iluminismo, né, ele vem exatamente com toda essa ferocidade. E há aqui um dos capítulos, né, a gente fala aqui, pastor Gesiel, você que é um homem de história também, por conta da profissão de jornalista, né, sobre a Revolução Francesa e o Iluminismo. Né? A gente fala ali desse período e chega aqui, Cláudio, olha, um capítulo, Karl Marx, de cristão fervoroso a anticristão. De cristão fervoroso a anticristão. Anticristão. Não só ateu, anticristão. Anticristão. Olha só, o jovem cristão transforma-se num fervoroso anticristão. E ele foi, claro, influenciado por muitas pessoas, né? Entre elas Bauer. E Bauer também teria, de alguma forma, contribuído para conduzir seus seguidores ouça o que eu vou dizer, ao satanismo. Ao satanismo. Forte, é forte. Olha, Bauer se dizia possuído pelo demônio ao se expressar da seguinte forma. É o mentor de Karl Marx, Bauer, né, lá do período iluminista. E olha o que ele diz, abro aspas, faço conferências aqui na universidade ante uma grande audiência. Não reconheço a mim mesmo quando pronuncio minhas blasfêmias no púlpito. Elas são tão grandes que estas crianças, a quem ninguém deveria escandalizar, ficam com os cabelos em pé. Enquanto profiro as blasfêmias, lembro-me de como trabalho piedosamente em casa, escrevendo uma apologia das Sagradas Escrituras e do Apocalipse. De qualquer modo, é um demônio muito cruel que se apossa de mim, sempre que subo ao púlpito, e eu sou forçado a render-me a ele. Meu espírito de blasfêmia somente será saciado se estiver autorizado a pregar abertamente como professor do sistema ateísta. Palavras do Bauer. Então, a esquerda se fundamentou nesses princípios, nesses valores. Por isso, pastor Gesiel, você disse muito bem, não dá para convergir cristianismo e comunismo. Ou eu sou cristão, ou eu sou comunista. Os dois juntos não dá para conviver de maneira nenhuma. Se os senhores me permitirem, só fazer um adendo aqui nessa sua fala, porque o senhor citou também, como homem de história que é versado, o período do iluminismo, que a gente sabe que na França e na Europa, o período do iluminismo, ele apoiou imparcialmente, ele fechou um apoio e se utilizou da arte para se projetar. Tanto que a gente fala muito, quem estuda artes, sabe que o período do iluminismo é um dos períodos mais estudados. Os grandes artistas da época do iluminismo, porque o artista, em geral, ele é pessoa pública, ele lida com o público. E como ele lida com o público, o artista ele trabalha com base no carisma, ele exerce fascínio. Ele é, por natureza, um formador de opinião, como nós, os pastores, o somos. E o pastor Cláudio, agora há pouco, falou dessa importância da gente, o que a gente fala, a ovelha ouve. Então, nós temos esse poder de formadores de opinião. Só que nós usamos isso para o lado do bem, lado do evangelho, lado da luz. O iluminismo, aliás, ironicamente, iluminismo, né, que tanto trabalhou as trevas,
ele projetou os artistas, tanto é que quando você olha para a esquerda, você vai... Porque existem 3 ramificações que o comunismo, o socialismo, precisou trabalhar muito bem para poder se agigantar. Uma foi a ciência, porque todos os senhores sabem que a ciência, grande parte dela, a maior parte dela, se ocupa de desmentir a Bíblia, de desacreditar a Bíblia, de não apoiar a Bíblia, de desconstruir as verdades bíblicas. Tanto é que a ciência já foi fracionada também, seccionada. A gente já tem um campo da ciência que é formada por gente cética e não ascética. Gente que acredita, gente que prega fé. Tanto é que dentro da própria ciência nasceu agora uma das teorias mais fascinantes dessa última década, que foi a teoria do designer inteligente. Existe uma assinatura divina por trás de tudo que foi criado. Mas sempre se utilizou a ciência para desacreditar a Bíblia. Não, a Bíblia trabalha com o quê? Com fé. A fé é invisível, crê no que é invisível, a fé é impalpável, crê no que é impalpável. A ciência só acredita naquilo que é visível, palpável, provável, físico, aquilo que você toca. E dentro desse contexto, a gente teve grandes personalidades. Por exemplo, Albert Einstein era comunista, era de esquerda. Albert Einstein era de esquerda declaradamente. No campo das artes, a gente tem, eu vou dar um exemplo aqui no Brasil agora, de artista de esquerda, que é uma personalidade, que fala ferrenhamente contra o governo que está aí presente, que apoia o anterior, tem uma série de coisas envolvidas, Lei Rouanet e tudo mais, que é o Chico Buarque. Chegou a declarar que iria embora do Brasil. Então, eu já falei aqui de uma personalidade do campo da ciência, que todo mundo conhece aqui no Brasil e no mundo, Albert Einstein, Chico Buarque, que é conhecido no Brasil e fora do Brasil. E quando a gente fala de religião, Karl Marx é um ataque direto, porque, como eu citei aqui no início da minha fala, Karl Marx era judeu, descendente de judeu, era religioso, era cristão, teve que abrir mão da sua religiosidade e da sua crença. E chegou no ponto desse outro amigo, companheiro dele, que chega a declarar com tamanha ironia e me parece sarcasmo e ao mesmo tempo, me parece que nas palavras dele existe uma consciência com dolo, com peso. Eu sinto que eu estou fazendo errado, porque quando eu subo no púlpito para pregar, eu me empresto a Satanás para pregar aquilo que ele quer e escandalizo até as crianças. Então vejam como isso é sério. Tudo que nós precisamos é de gente que conheça. E eu acredito que esse espaço que está sendo aberto para que a gente pregue a política, ensine a política, eduque com a política, sem satanizá-la, é extraordinário e necessário. Até porque nós temos políticos que muito bem nos representam, ainda há na humanidade, e a igreja deve ser um exemplo de luz e de testemunho. Eu sempre digo, pastor Ebiazar e pastor Cláudio Martins, que todas as áreas da nossa vida refletem aquilo que nós somos no âmago do nosso caráter. As nossas crenças, elas vão refletir no que nós fazemos. Nós comemos de acordo com as nossas crenças. Nós falamos de acordo com as nossas crenças. Nós investimos de acordo com as nossas crenças. Nós defendemos de acordo com as nossas crenças. Nós atacamos de acordo com as nossas crenças. Tudo que nós fazemos é de acordo com as nossas crenças. Então é por isso que eu acredito que é uma necessidade, é uma obrigação moral da igreja formar gente preparada no campo político. Porque se nós quisermos moralizar a política, a administração pública, o setor público, se nós quisermos moralizar o executivo, o legislativo e o judiciário, nós precisamos cada vez mais preparar a gente do nosso meio, para a nossa cultura. E eu não estou dizendo que quem não é cristão não tem moral e não tem caráter. Mas é claro que eu estou dizendo que é muito mais fácil você moralizar alguém que crê em Deus e que tem temor a Deus do que alguém que não tem temor a Deus. Então, passou da hora da gente realmente investir pesado, educar, reeducar, aculturar, inculcar na mente dos nossos crentes. E eu falo disso desde
a década de 90. No final da década de 90 eu já ensinava sobre isso, né, nas escolas teológicas e nas igrejas, porque tinha oportunidade de fazê-lo. Então, acho que deve ser feito. Agradeço pela participação aqui. Lamento que daqui a pouco eu vou ter que sair, que eu tenho uma live hoje sobre escatologia com o pastor Enilson Eiderick ainda, mais tarde um pouquinho, tenho que me preparar para ela, mas fiquei muito feliz de participar dessa conversa boa com vocês dois aqui. Peraí, que vamos ter aqui a despedida. Você faz um pouquinho gostoso de sobremesa, tem que servir. Agora, veja, eu estou atento aqui e estou pensando, como nós estamos no caminho certo, pastor Eleazar, tá? Porque, veja, uma live programada rápido, tá? Nós ainda trabalhamos, não somos perfeitos nessa plataforma, tá? Já temos esse acompanhamento dos irmãos, eu imagino, se nós soltarmos ao público, que eu vou tentar dar esse passo, quantas participações teremos, tá? Mas uma coisa ficou acordada aqui certa, tá? A necessidade de politizar a nossa classe, né? Então, essa ajuda do pastor Eleazar, através da escola, porque tudo tem que ser, né, da educação, né? Então, os cursos que estamos trabalhando, e o pastor Eleazar já está até mostrando em primeira mão aí o material, né? Nós vamos fazer online, presencial, né? E para reeducar, né? E quem dera amanhã ocupar todas as classes sociais, delegado, juiz, empresário. Eu acho que a gente teve uma queda, né? Parece que teve uma queda lá, está travando um pouco a internet do pastor Cláudio Martins. Aqui, pastor Eleazar, aproveitar essa fala dele para dizer o seguinte, a gente vai ter um trabalho imenso, por isso tem que ter coragem e investir mesmo. Porque foram muitos anos que nós nos furtamos de fazer o que deveríamos, nos omitimos, cometemos o pecado da omissão, e a esquerda avançou. Ela avançou tanto que ela conseguiu convencer cristãos genuínos. E nós temos agora esse trabalho não só de aculturar as nossas mentes pensantes, como também de desconstruir essa cultura ruim que foi implantada. O senhor sabe que a gente tem um problema grande nas igrejas hoje com a geração de agora, com a juventude. Essa turma que está saindo de universidade, faculdade, ensino médio, essa turma já está vindo com a mente pulverizada. E o que Bolsonaro começou a fazer agora, que é tirar essas ideologias das escolas, isso não vai ter resultado ano que vem. Isso vai mais uma década e meia para a gente começar a ter reflexos disso. Então a igreja tem muito para fazer. Olha, aproveitando esse gancho que você colocou, pastor Gesiel, estou com um Mensageiro da Paz, que é de setembro do ano passado, né? Uma matéria aqui sobre o cristão e as ideologias. Ele é do pastor Adejarvan Ramos, que é lá de Barreiras, no estado da Bahia. E ele diz assim, olha, não podemos apenas ter uma ética cristã, uma prática cristã e uma espiritualidade cristã. Nós precisamos também ter uma mente cristã. E ele cita, inclusive, 2 Coríntios 10:5. Não podemos deixar que o secularismo nos deixe sem resposta ou nos seduza. Mente cristã também se aplica às ideologias políticas. Devemos atentar também que o termo mundo refere-se a um vasto sistema de vida desta era, fomentado por Satanás, que emprega ideias mundanas de moralidade, psicologias, governo, comunicação de massa, esporte, agricultura, sistemas econômicos e também ideologias políticas. Satanás é o Deus do presente século. Assim, o mundo está sob o domínio de Satanás. E a igreja pertence a Deus, sendo, portanto, grupo distinto e opostos. Cabe à igreja ser sal e também ser luz, e não ter comunhão espiritual com o mundo, ou seja, com esse sistema ímpio, que vive conforme os seus valores. Está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o verso 14, né? E aí ele encerra assim, olha, portanto, os cristãos devem rejeitar qualquer ideologia política que apregoe o autoritarismo, totalitarismo e ideias que contrariem as afirmações cristãs de verdade, tendo sempre o cuidado de não se tornar vítima de idolatria de ideologias políticas.
lembrando sempre que brevemente o sistema deste mundo será destruído por Deus para dar lugar ao reino eterno de Cristo Jesus. Deste reino, nós somos súditos, graças a Deus por isso. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado realmente. Mas que maravilha. Não dá vontade de terminar. Não dá vontade de terminar essa live. Não dá vontade de terminar. Pena que o pastor Gisel tem compromisso já agendado. Mas, olha, nós esquecemos de agradecer. Só uma adendo aí. Essa palavra mundo que o senhor usou aí, pastor Eliezer, na leitura, ele se referia não ao mundo cosmos, sim, mas ao Aion, que é o mundo que envolve o sistema satânico todo, né? Isso, mundo sistema. Pastor Cláudio Martins, me desculpe, por favor. Imagina. O pastor Israel Padilha estava nos acompanhando, viu? Um grande abraço ao pastor Israel Padilha, meu querido amigo. Meu também. Nossa, quer dizer, a família Padilha toda, viu? Desde do saudoso pastor Carlos Padilha. Carlos Padilha. Estou sempre pregando lá em Piedade com ele. Eu quero agradecer ao pastor Eleazar, quero agradecer ao pastor Gesiel, também especial a todos os ouvintes que vão ouvir essa live e dizer aqui, eu quero já pré-marcar uma próxima, porque eu não imaginava que ia sair tão bem essa live, né, com a participação de um repórter no meio. Ele está bem no meio, está certo. Ele vai precisar pouco. Mediador. Estou aqui para pegar as mãos de vocês aqui e unir os dois aqui no meio. O pastor Israel Padilha, ó, dizendo amém. Pastor Israel Padilha é um amigo amado, O pastor Carlos Padilha trabalhou com meu avô durante muitos anos. Nós somos amigos. Bom, vamos fazer com ele também, né, pastor Eleazar? Com certeza. Bom, olha, eu fazendo as minhas considerações finais, tá? Naturalmente, só agradecer, jogar aqui Lucas 14:14, tá? E agradecendo a vocês e a audiência, e já pré-marcando, tá? Eu vou falar com os senhores, né, primeiramente, marcando uma próxima live, tá? Mas eu não quero fugir muito desse porque tem muito material para falar ainda em cima desse tema, tá? Em cima desse tema. E nós vamos trazer um quarto aqui, quem sabe pode ser o próprio Israel, né? Que eu tinha convidado o Dr. Douglas, mas ele pediu desculpa que estava problema de trânsito, senão ele estaria conosco aqui, tá? Então, agradecer também ao Alexandre Nunes, lá da Igreja Sede. Ele é de Barueri, mas está lá no Barueri, isso. Barueri, certo? E ele tem dado assistência para mim aqui, ó, avisando, ó, chega mais para trás, chega mais para frente. Muito obrigado. Pastor Alexandre é uma benção, né? O pastor Gesiel e pastor Eleazar Secom, tá? Fazendo as suas considerações finais e como pastores, dê uma palavra de oração para terminar essa grande live em nome de Jesus. Eu dou aqui a palavra final e as minhas considerações finais, e o pastor Gesiel faz a oração, né? Eu quero aqui agradecer, Cláudio, mais uma vez pelo carinho, pela deferência, permitindo Deus, no próximo ano, no mês de maio, vou aí comer pastel da Nice. Olha lá, a Nice ouviu, falou, yeah. Dá para trazer no isoporzinho para mim, não? Ó, aqui quando eu vou para lá, eu fico vários dias. Então, só se marcarmos para o último dia. Não, o senhor come no último dia. Come no primeiro e no último. É o melhor pastel do mundo. Agradeço, Cláudio, pelo convite. Um grande abraço a você, ao pastor Gesiel, meu amigo aqui mais de perto, com quem eu tenho a oportunidade de nos encontrarmos, pelo menos no Belém, com mais frequência, né? E a todos que participaram desta live, tanto agora como aqueles que estarão vendo também depois, né? Eu só peço que cada um orem muito por mim, né? Eu me coloquei para fazer esse trabalho e vocês sabem que quando a gente vem para este campo de batalha, e como a gente disse agora há pouco, é um campo de batalha espiritual. E as retaliações são enormes, são muito grandes. Eu preciso mais do que nunca da cobertura, né? Da cobertura por meio da oração, da intercessão de cada um daqueles que acredita como eu, que estamos na direção certa. Eu creio, e eu vou aqui encerrar, Cláudio, dando um testemunho. Eu disse uma vez, eu acho que para o pastor Gesiel, numa live dele. No período pré-eleitoral,
eu fui chamado, e o conselho político, para ouvir alguns. Nós íamos naqueles que nos chamavam para ouvi-los, né? E fomos ouvir alguns candidatos à presidência. Eu confesso a vocês que, ao final de ouvir lá uns 4 ou 5, eu disse, olha, fulano é o mais preparado. Fulano, ele reúne todas as qualidades para ser um excelente estadista, é economista, é muito estratégico, fala muito bem, é o único brasileiro que acabou chegando ao máximo num banco americano, foi CEO de um grande banco americano. Eu disse, esse homem é o mais preparado, né? E confesso que quando eu ouvi o atual presidente, eu até me frustrei um pouco, né? Eu disse, ele é muito maluco, né? E ele fala e depois ele vai pensar no que ele falou, né? A gente pensa logo fala. Fala primeiro e pensa depois. Ele fala e depois ele vai pensar, né? E aí, naquele momento, eu confesso a vocês que eu fiquei preocupado e disse, Deus, fulano é o mais preparado e não decola. E ciclano, que não parece me ser tão bem preparado, né? Mas está crescendo, daqui a pouco vai ser quase que imbatível. Naquele momento, Deus falou ao meu coração, não foi ao ouvido, falou ao meu coração. Eu não estou à procura do mais preparado, eu estou à procura daquele que esteja disponível. E eu entendi que, dentre aqueles que tínhamos no momento, o que tinha colocado à disposição de Deus foi o que ele disse, eu vou ajudá-lo e ele vai ser eleito, né? Portanto, ele, pastor Gesiel, derrubou todas as teses de analistas políticos pelo preço de voto por cabeça. Ele, com pouquíssimo recurso, praticamente com um partido inexistente, apenas com a cara e a coragem, e usando a mídia social, que agora já querem travá-la. Controlar. Pedir aos irmãos que nos ajudem a orar, porque eu tenho aqui, eu já vou encerrar, mas, Gesiel, só um minutinho, porque não dá para encerrar sem dizer isso. Eu tenho aqui um gráfico de projeção da transição religiosa no Brasil de 1940 até 2032. Quando começam a medir em 1940, nós tínhamos 95% de católicos no Brasil e apenas 2,7% de evangélicos. Agora, no ano 2000, nós já tínhamos 73,9% de católicos contra 15,4% de evangélicos. Em 2024, nós teremos já menos de 50% de católicos, que serão, pela projeção, 49,9% contra 31,8% dos evangélicos. Uau. Em 2032, nós teremos 39,8% de evangélicos contra 38,6% de católicos. Deu para perceber que vai haver... Deu para perceber. Em 32, uma inversão, né? Em função disso, um ministro do Supremo, que também integra o Tribunal Superior Eleitoral, disse já essa semana, e deu uma entrevista numa grande emissora de TV, que eles precisam começar a trabalhar a questão do abuso do poder religioso, porque as leis dizem apenas em relação ao poder econômico e político. Então, ele disse, eu compramos de mais pares para que venhamos a trabalhar para coibirmos o abuso do poder religioso. Por quê? Porque estão vendo que realmente Deus tem despertado o seu povo, Deus tem trazido para o campo das decisões políticas pessoas comprometidas com Ele, com a sua palavra e com o nome dele, com o nome do Senhor nosso Deus. E isso tem incomodado as trevas, como acabamos de dizer, o inferno está revoltado com isso. Mas vamos ficar orando, atento a estas questões, e eu creio que o nosso Deus, que nunca perdeu uma batalha, não vai perder essa. Com certeza, eu tenho aí uma convicção muito grande, pastor Gesiel, pastor Cláudio, todos que nos ouvem, Deus elegeu o Brasil para ser uma referência nesta área. E enquanto todos os países que estão enfrentando, por conta da pandemia, uma situação caótica como nós, pois
conseguiram quebrar a economia, mas Deus tem um compromisso com o povo brasileiro. O povo brasileiro hoje tem uma igreja forte, que está de joelho dobrado, que está falando com ele, e o Senhor nosso Deus vai dar, não apenas à igreja, mas para o Brasil, uma condição de sair dessa crise de maneira mais fortalecida. Eu acredito que seremos um dos poucos países que vai ter uma recuperação mais rápida, apesar de ainda sermos considerados subdesenvolvidos. Né? Paulo Guedes defende isso. Nós temos aqui grande território, clima bom, recursos naturais, tanto é que, mesmo com a crise, a exportação brasileira para o resto do mundo, na área agrícola, continua crescendo e muito. E ela tem sido um dos sustentáculos da nossa economia nesse momento. Né? Então, eu creio que Deus está trabalhando, agindo, nós não podemos recuar. Vamos continuar esta batalha, não é fácil, mas em nome de Jesus nós iremos vencer. Que Deus abençoe você, pastor Cláudio, você, pastor Gesiel, e a todos quantos nos ouviram até agora. Pastor Gesiel, com a oração, lembrando: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor Gesiel. Orarei com muito prazer. Muito obrigado. Foi uma honra, um prazer muito grande estar aqui novamente com o senhor, pastor Cláudio Martins, que foi... Nós estivemos os três juntos recentemente, né, numa live, sem esse apoio do StreamYard, que agora será meu companheiro também de transmissões. E é sempre muito bom estar com vocês, pastor Eliazar Secom, que é um grande amigo. Eu tenho uma consideração e respeito muito grande pela pessoa do pastor Eliazar. E sempre com um sorriso no rosto. Essa qualidade maravilhosa. Sempre. E termino orando e só dizendo uma coisa, uma pergunta que uma irmã me fez na igreja semana passada. Ela perguntou assim: pastor, será que o Bolsonaro cai? E eu respondi a ela o seguinte, vou dar essa resposta e vou orar em seguida. Minha irmã, o presidente da República Brasileira não foi eleito por voto de cabresto e nem de cabeça. Ele não calculou o preço do voto. Ele era o improvável. Uhum. Ele foi eleito por milagre. Quem o colocou lá foi Deus. Amém. Um homem que se elegeu sem tempo de televisão, sem tempo de rádio, sem tempo de mídia, contra tudo e contra todos que viraram os canhões para ele. Só há uma explicação. Não é mérito dele. Deus o pegou pelos braços, o suspendeu e o colocou lá. E ele só cai se Deus permitir e quiser que ele caia. Amém. Senão, inferno nenhum irá derrubá-lo. Deixa eu só fazer... não dá para terminar. Eu estou querendo orar e vou deixar a oração para vocês. Não, deixa eu dizer uma coisa. Pode terminar. Tá bom demais. Diga para a irmã que só tem autoridade para tirar quem põe. Só tira quem põe. E quem põe, só ele pode tirar. E hoje, quando ele inaugura um dos mais importantes trechos da transposição do Rio São Francisco, ele faz assim, ó. Aleluia! Então, eu não tenho dúvida, a minha certeza é absoluta de que ele está realmente cumprindo com aquilo que ele se comprometeu, estar disponível para que o nome do Senhor possa ser glorificado. E o nome dele vai ser glorificado, estaremos juntos para cantar o hino da vitória. Amém. Salvo eu esteja enganado, ele não só termina esse mandato, como inicia e termina o próximo. Vamos orar. Vamos orar a Deus. Sim. Pode orar. Vamos orar a Deus, pedindo para que Deus venha nos abençoar e que esse projeto ele alcance de fato os corações e mude vidas, não é? Vamos orar. Amado Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este projeto que cremos tem a tua mão desde o início. Tu és o Deus que tens o domínio de todas as coisas. Tu és aquele que domina a nuvem de gafanhotos. Uhum. Tu és aquele que domina as correntes dos mares e os peixes que por elas navegam. Uhum.
Tu és o Deus que cria as estrelas e dá nome a cada uma delas. É verdade. E o texto do profeta Isaías, retratando a tua palavra, diz que é o Senhor quem põe reis e tira reis. Aleluia. É o Senhor quem levanta nações e abate nações. Sim, sim. O texto diz que as nações são como uma gota de um balde. Ó, O mesmo texto bíblico, Senhor, diz que tu tens o controle tão absoluto de tudo, que é o Senhor quem confunde os sábios, que confunde a ciência dos cientistas. é verdade. Nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, e o Senhor tem levantado um povo no Brasil. O Senhor tem levantado uma nação evangélica É isso mesmo. que tem clamado desde as suas entranhas pela justiça divina. Uhum. O Senhor tem levantado uma voz uníssona neste país, Amém. que já passa a representar praticamente 50% dele, que em breve, segundo as estatísticas, ultrapassará os 50%. Amém. E eu falo só dos evangélicos, Aleluia. sem incluir aqui os católicos, que também são cristãos. Sim, sim. Nós sabemos que o controle de todas as coisas está nas tuas mãos. É. E tudo que nós te pedimos, ó Deus, é sabedoria, para que possamos propagar o teu plano, o teu projeto, e sermos usados como instrumentos da tua vontade. Sim. Porque em todo tempo, em toda circunstância, em qualquer época, é a tua vontade que prevalecerá e jamais a vontade dos homens. Neste país, existe uma nação de joelhos que clama, que ora e que pratica a tua palavra. Yes, sir. E como disse o Senhor a Salomão, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus pecados, Isso. então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Dá-nos sabedoria e graça. Sim. Levanta-nos como vozes altíssonas, Senhor, para gritarmos o nome de Cristo e para pregoarmos a justiça de Deus. Sim, sim. Nos dê sabedoria, nos dê inteligência, quebranta os corações daqueles que ainda resistem e permita que o teu povo abra a mente para compreender que em todos os lugares, inclusive nos meandros da política, o nome de Cristo precisa estar arraigado para que a moral, os bons costumes, a família seja defendida em todo o tempo e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Aleluia. E todos possam declarar que só o Senhor é Deus Aleluia. e que há um só Deus, uma só fé e um só Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Ô, glória. Temos que chegar no fim pelos compromissos, mas não dá para terminar essa live. Porém, eu quero dos senhores dar o meu agradecimento, o esforço, tá? Além da medida, como o caso do pastor José que tem essa live, coitado, está ali meio desesperado, mas tranquilo ao mesmo tempo, não sei como você consegue fazer tudo isso junto. E ao nosso querido pastor Eleazar, que teve um dia corrido hoje, que eu soube, né? Mas tomou o tempo dele aqui, né? E numa próxima data, rápido, né? Não vamos demorar muito. Vamos repetir. Quem aceita repetir isso? Aí, eu aceito. Estou dentro. Obrigado, pastor Eleazar. Obrigado, pastor Gesiel. Amém. Já estou me preparando aqui. Assistam aí, se puderem, a live sobre escatologia com o pastor Enilson Eiderick, daqui a pouquinho. Vamos estar falando de escatologia bíblica aqui. Transmita meu abraço a ele. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor para todos. Deus abençoe vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Paz. Até a próxima. Ai.